Queridos, hoje nós temos assim uma honra e um privilégio muito grande de receber aqui na nossa igreja um irmão nosso em Cristo, não só ele, mas uma equipe de irmãos nossos em Cristo, que Deus está levantando um exército, uma igreja forte na Polícia Militar do Ceará. Vamos dar salva de palmas para Jesus. O que Jesus faz? Irmãos, eu tenho entendido que quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele levanta um homem. E Ele levanta esse homem para liderar outros homens de Deus. E Deus tem levantado nessa cidade, nesse estado, o coronel Adriano. Vem cá, coronel, nosso irmão em Cristo Jesus. Eu tive o privilégio de conhecer desses encontros que só Jesus é capaz de fazer. E hoje nós estamos aqui com ele. Ele vai trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas, os nossos corações. E vai apresentar também sua esposa, está ali, acaba de chegar. E vai apresentar toda a sua equipe que ele trouxe aqui com eles. Vai ministrar e também falar a respeito de um projeto lindo que Deus está fazendo. Diga assim, o que Deus faz, Ele faz depressa. E quando Deus faz depressa, coisas acontecem. Porque Ele é Deus de poder. Ele ainda é Deus de poder e soberano. Ele está no controle de tudo, irmãos. Amém? Então, nós vamos passar agora a palavra para o nosso querido coronel Adriano, dizer que é um privilégio, uma honra ter o irmão aqui conosco. Muito mais na condição de um homem de Deus, coronel. Né? Muito mais na condição de homem de Deus, que Deus colocou no lugar com propósito. Eu tenho absoluta certeza disso. Seja bem-vindo em nome de Jesus, meu irmão. É uma honra. Glória a Deus. É uma honra ter o irmão aqui. Fica à vontade. Amém. Graça e a paz. Então eu queria desde já apresentar primeiro a minha linda família, a minha esposa, Leila. Leila, fica de pé, amor. Minha esposa. A minha promessa, o Adriano filho, minha promessinha. E a outra está ali. Está com 90 dias, né? 90. Que é a Liz. Tá certo? E tem a Elma, nossa amiga também, que nos acompanha. Tá. E eu ando com a minha equipe, que eu trabalho diuturnamente. E eu quero apresentar os guerreiros. Se eles pudessem rapidamente ficar aqui, para o pessoal conhecê-los, o pastor Daime fica. Mas vem cá, pessoal. Vem para cá. Cândido, Valmir, Sabrina, Pessoa, Saulo, Jânio, Cláudia. Amém. Glória a Deus. Essa equipe que combate, uma das equipes que combatem um crime aqui no nosso estado, são eles. Nobres guerreiros e guerreiras. Ali tem a Viviane, S. Gomes, Raul. Aqui é o pastor Daimler, soldado do batalhão de choque. E o João Neto, desculpe. Cabo, né? Cabo do batalhão de choque. Então, obrigado aí a vocês. Muito obrigado.
Então, meus queridos, é uma honra estar aqui. Eu sou o irmão Adriano, sou comandante-geral adjunto da Polícia Militar do Estado de Ceará e Deus me colocou esta função para não só tentar trazer essa sensação de segurança através dos nossos policiais, que gira em torno de 17 mil policiais, mas também para anunciar as boas novas, que é o Evangelho da Paz. E hoje eu quero trazer uma mensagem que tem como título A Formiguinha e a Neve. Meu avô, saudoso avô Francisco Moura, ele foi secretário de Segurança Pública. Há muito tempo ele passou, esse filme ficou na minha memória, A Formiguinha e a Neve. Eu resolvi tratar esse assunto aqui com vocês hoje, para que a gente possa saber o que significa desenvolver esse assunto. Mas essa história é a história do clássico infantil de João de Barro. A história cita a formiguinha e a neve. Essa formiguinha, ela estava caminhando e prendeu o pé no gelo. Houve uma mudança de estação e ela ficou com o pezinho dela preso ao gelo. Não sei se alguém conhece essa história. E acontece que ela busca vários recursos nos homens. E finalmente ela busca um recurso todo especial, que foi na pessoa de Cristo. Então ela diz assim, finalmente: meu Deus, tu que és tão forte, que governas a morte, que matas o homem, que bates no cão, que persegues o gato, que comes o rato, que róis o muro, que tapas o sol, que derretes a neve, desprende o meu pezinho. Isso é a finalização, é o desfecho. O pezinho fica, acordou. Lá está ela, minha filha acordou. Então, quando ela desprende o pezinho, é o finalmente que ela reconhece a soberania de Deus sobre a vida dela. Aí muda essa estação, vem um forte sol, derrete a neve e libera o pé. Essa é uma história em que a formiguinha ela não desistiu em nenhum momento e ela buscou a sua liberdade. Muito embora de início ela buscasse nos homens, ela foi entendendo que os homens eram incapazes e depois ela compreendeu que Cristo era capaz em sua vida para realizar tudo, muito embora ela estivesse desfalecendo. A formiguinha, ela pede ajuda a todos, mas a única pessoa que poderia ajudá-la realmente era Cristo, naquele momento. Essa história nos ensina que às vezes nós depositamos a confiança em muitas pessoas e deixamos para trás a suficiência na pessoa de Cristo para Ele nos socorrer. Cristo é a melhor solução das nossas vidas. Isso não resta dúvida em todos aqueles que creem. Por isso, olhar para cima é crer no Deus de todas as possibilidades, todas elas. Mesmo que as coisas conspirem em desfavor, temos que crer.
sempre crer. Isso é fé. A Bíblia diz que o justo ele vive por fé. Então não importa as situações que nós estamos passando. O que importa é que Deus está no controle e que também Ele está na direção. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus, no capítulo 1, que é o texto base, no verso 28, 29 e 30. Se vocês puderem abrir, vou dar alguns segundos e aí o João Neto, o irmão João Neto, ele já lê esse texto base. Mateus, capítulo 1, do verso 28, 29, desculpe, Mateus 11, 28 a 30, suprimido aqui, 11, amém, é isso mesmo. Mateus 11, 29 a 30. Podemos ler? Vamos lá, irmão. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de cargas, as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Amém. Pai, que neste momento o Senhor possa me desconstruir, trazer uma palavra para o teu povo, e que ao final nós possamos, através do teu Espírito, gravar algo nos nossos corações. Mateus 11, 28 a 30, né? É um chamamento, eu acredito. Venham a mim. A religião dos homens, eles costumam colocar nos nossos ombros cargas muito pesadas. Às vezes a gente não consegue carregá-las. Religião significa o homem tentar se religar com Deus. E o Evangelho é Deus descendo e indo ao encontro de vocês. Qual o propósito disso tudo? É o amor. Cristo ele é apaixonado por gente. Se não fosse assim, ele não estabeleceria esse propósito com o Pai, que era a nossa redenção. Ou seja, a morte de cruz. O domingo de Páscoa, ele celebra algo espetacular nas nossas vidas, que é o descanso das nossas almas. Sexta-feira tem um sofrimento, sábado a morte, domingo a ressurreição. E ele oferece para as nossas almas cansadas o descanso. Todo aquele que está sobrecarregado, oprimido, ele nos oferece isso. Leveza, liberdade. Proclamar o Evangelho é liberdade. E ser cristão é fazer as coisas corretas e certas. O processo da santificação só sobe. Agora, em meio a essa caminhada, às vezes nós perdemos o alvo, que é Cristo. Traz sobre a gente algum tipo de tribulação, mas o Espírito Santo, que é o maior pedagogo, o maior professor que existe nas nossas vidas, ele nos ensina a voltar ao caminho. O processo da santificação, ele é completo. Toda obra que Deus começa, ele há sempre de concluir, sempre assim. Portanto, vocês que estão aqui, nós estamos sendo salvos, estamos buscando a salvação, e o ápice final
é a nossa ressurreição. Em um corpo semelhante à pessoa de Cristo, tal como Ele é. No Antigo Testamento, quando Deus ele faz esse projeto, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, no Novo, após a morte e ressurreição do nosso Criador, nós somos a imagem daquele que nos criou. Nós expressamos a figura de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, compreendendo, ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais o Adriano, mas é Cristo. E eu morro com Ele ali naquela cruz e carrego as marcas da minha co-crucificação também com Ele. É um processo, queridos, de desconstrução da natureza humana. De uma natureza soberba, orgulhosa, presunçosa, vil, altiva. Ela gosta de ser ovacionada. Ela gosta de estar sempre no pódio. Sempre. Ela gosta dos primeiros lugares. Isso é a natureza humana, e essa mania que lá no jardim de Deus se inicia, ou até a mania, ou a vontade de querer ser como Criador. O chamamento é: venham a mim. Venham a mim é o símbolo do evangelho da graça. Eu sempre digo a graça plena, a graça irresistível, barata, e às vezes eu complemento dizendo vulgar. Para todos. Todos. Cristo, ele é tudo em tudo. Ele é tudo na minha vida. Quando vocês estavam aqui celebrando os dízimos e as ofertas, foi de graça. Não há dividendos. Ele apenas disse: quanto vale a vida da Leila? Tanto, eu cubro. Ele não encobriu. Se você tirar esse tapete, vai ter poeira, não vai? Mas Cristo, ele cobre. Não há mais dividendos. Seu nome não vai para o SPC, nem para o Serasa. Vocês não devem absolutamente nada. E o mais importante, ele não cobra nada. Martinho Lutero, ele confirma essa morte substitutiva. Quando Cristo ele morre, ele tem um período de sofrimento. E nesse período de sofrimento, ali naquela cruz, ele morre a nossa morte. Depois ele passa a nos incluir nele. Há uma inclusão, porque ele diz assim: e quando eu for levantado do madeiro, atrairei todos a mim mesmo. Qual o nome de vocês? Digo assim: todos. Esse é o nosso nome, todos. Ele nos atraiu. Ele nos incluiu nele também, oferecendo essa graça plena e irresistível. Martinho Lutero diz: os salvos não se caracterizam pelos seus próprios méritos, mas pela graça do mediador. Não importa se somos bons ou ruins. A graça espantosa, ela não está interessada no nosso caráter. Simplesmente ele veio buscar os nossos pecados e nos crucificar naquela cruz. Somente isso. Agora, por uma paixão incondicional.
ou às vezes eu digo, uma loucura de amor, um romance sem fim. Em sua morte e ressurreição, o Deus Pai recebe e aceita na pessoa do Filho todos nós, outrora pecadores. Hoje, Cristo vive em mim. E dificilmente a gente vai perder o alvo nesse processo da santificação, porque não sou mais eu, mas Ele em mim. Então, o pecado que faz com que a gente possa destruir as vidas das pessoas, ele deixa de existir. Aquele pecado que a gente planeja, aquele pecado que a gente procura destruir a vida das pessoas, procura colocar uma casca de banana no caminho delas, para derrubá-las. Mas nós, como os cristãos, cometemos falhas, é claro. Às vezes a gente erra o alvo. Enfim, somos uma natureza humana. Mas o gozo disso tudo é que o Espírito Santo nos ensina a caminhar. Onde a nossa esperança é Cristo em mim. Portanto, a mensagem da cruz revela o descanso das nossas almas agitadas, nos oferecendo pela morte a vida de Deus no Espírito de Cristo, que figura a nova lei. Romanos 8:2. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. O Espírito vivificante, ele nos dá vida, não a nossa, mas a do Pai. Havia um pecado sobre a gente, sobre todos nós aqui. Toda alma que pecar, esta morrerá. A natureza humana, ela já é pecaminosa. Mas hoje nós temos esse prazer, esse gozo de ter sido vivificado pelo Filho, em sua morte de cruz. Deus sabia, antes da fundação, que toda a humanidade era incapaz em relação à salvação. Quando Deus ele realiza essa obra, que ela é única, ela é universal, absoluta, Cristo ele é monéstico, só Ele trabalha. Acontece que quando Ele morre, Ele nos torna mais que vencedores. Mais que vencedores. Na pessoa dEle. Muito embora ninguém aqui tenha sofrido junto com Ele, Ele nos faz mais que vencedores. Ou seja, Ele é a fonte geradora dos novos filhos de Abba Pai. Onde Ele passa no novo a ser o primogênito. O primeiro de muitos irmãos que Deus quer fazer nessa maravilhosa família. Pelos nossos esforços, não podemos fazer nada para alcançar a salvação. Buscar alternativa se torna até cansativo e frustrante, pois nem o sol, nem o muro, o rato, o gato, o cachorro, o homem e a morte puderam fazer algo para resolver o problema daquela pobre formiguinha. Agora, se por fé, todos nós aqui nos atirarmos, de olhos fechados, aos braços de Abba Pai,
aí sim a vitória com Cristo é certa. Mas é necessário, irmãos, nos atirarmos mesmo. O Adriano Filho, tempos atrás, eu tinha colocado uma bancada lá no quarto, e ele aprendeu a subir na bancada. E eu me lembro que uma vez eu estava de costas, ele começou a dizer assim: atenção, atenção, atenção. Aí quando eu olhei para ele, ele simplesmente virou as costas, segurou na parede, abriu os braços e se atirou. E eu segurei. Sabe o que é isso? Dependência. Isso é evangelho. Ele sabia que o pai dele ia segurá-lo, ia ampará-lo. Isso é evangelho. Eu sempre digo que as crianças é o nosso maior exemplo acerca do evangelho. Elas são espontâneas. E ser cristão é ser espontâneo. Ser cristão é saltar, é pular, é sorrir, é chorar. Só que o religioso, ele não compreende essa festança promovida pela graça, onde somente as prostitutas, os abusadores, os enganadores estão lá, na festa promovida pela graça. As Escrituras nos garantem que a vida que surge depois da morte é incomparável à que nós vivemos. Não tem como compará-la. A dimensão que Deus está é uma dimensão muito maior do que a nossa. A nossa é a terceira. É a terceira dimensão. Quando Cristo ele caminhou sobre as águas, ele não estava afrontando as nossas leis. Simplesmente ele usou uma lei que eu desconheço, andar sobre as águas. Mas Pedro, ao afundar, está afundando, ele fez a oração mais curta da Bíblia, que disse assim: Senhor, salva-me. E Cristo salvou. Também o Evangelho deixa claro que somente os transformados e revestidos da incorruptibilidade e da imortalidade poderão gozar de todas as maravilhas que Deus está preparando para cada um de nós. A gente vive, queridos, num mundo degenerado, tá certo? Ele não mudará. As autoridades aqui presentes, elas são constituídas por Cristo e têm uma finalidade: manter o equilíbrio para que não ocorra o caos. Mas tudo que está acontecendo é chamado de princípio das dores, uma vez que Cristo está por vir. Às vezes eu penso comigo, Deus me deu a responsabilidade de 17 mil homens. 17 mil. E eu tenho esperança e fé de que pelo menos a gente pode levar para vocês uma sensação de segurança. Mas não é fácil. Tem dias que meu semblante está desfalecendo. Tem dias que na minha pequena fé, eu desacredito de tudo isso. Mas eu sou humano. 1 Coríntios 15, 5:3. Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer.
Uma alegria que não tem comparação, não tem como mensurar. Onde Cristo transformará o nosso corpo abatido e trêmulo, preso a um bloco de neve frio e gelado, em um corpo glorioso. Segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 21. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. O objetivo de Deus é nos dar um lugar para viver com Ele em comunhão, para sempre. O Eterno jamais colocaria esse plano da salvação em execução se o inimigo derrotasse a pessoa de Cristo ali naquela cruz. Jamais Ele colocaria. Tudo que Ele estabeleceu de aliança com os homens fraquejaram. Mas Cristo, sim, veio cumprir um propósito, e esse propósito foi inabalável. Esse propósito sujeita todas as coisas e traz inclusive o equilíbrio de todo o universo. Acredito eu que nessa mania de querer ser como Deus, quando o homem ele causa essa separação, essa interrupção nesse relacionamento, eu acho que todo o universo, o cosmos, ele fica em desequilíbrio total. Só Cristo poderia solucionar essa crise. O Deus do amor, Ele não quer pessoas adorando sem noção, sem saber quem Ele é de verdade nas nossas vidas. Ele quer adoradores que possam louvar, que possam bendizer o seu santo nome por toda a eternidade. Sabendo que é no Filho amado que ocorre o grande sacrifício e a grande promessa das nossas vidas. Cristo em mim, a esperança da nossa glória. Quando a formiguinha, já desfalecendo, clama ao Senhor e reconhece a sua soberania, meu Deus, tu que és tão forte, que governas a morte, que matas o homem, desprende o meu pezinho. Naquele instante, o Todo-Poderoso enxugou toda a lágrima que escorria sobre aquele minúsculo rostinho, e nela já não existia mais a morte iminente e nem a dor. Tem tanta gente aqui com tantos problemas, agora, nesse momento, mas ele é manso de coração e o fardo é leve. Tem tantas mãezinhas aqui que estão preocupadas com os seus filhos, onde eles estão? Continue orando em ações de graças pelos seus filhos. Muito embora eles estejam agora desviando ou à mercê do mundo, continue orando e cultuando a Cristo em ações de graças. Pois no momento da angústia daquela pobre formiguinha, chegou um cântico novo que você encontra em Isaías 25, 8. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro
a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Ele enxuga ou não enxuga as lágrimas? Então sorriem. Não importa a situação que vocês estejam aqui. Sorriem. Confiança. É isso que ele quer. Mas eu não quero dizer que a minha fé é inabalável, não. Pelo contrário. A minha fé, às vezes, ela se abala bastante. Acho eu que eu tenho pouca fé diante de um cargo tão importante em que ele me colocou ali. O sacrifício do Cordeiro Pascal proporciona, em todos os sentidos, o fim de uma vida medíocre, de baixa qualidade e sem valor. Isso porque ele nos proporciona uma vida, e uma vida em abundância. No texto base, Cristo nos ensina a não ficarmos deverasmente ansiosos com coisa alguma. E deixa bem claro que se o Pai alimenta as aves que não vestem e nem possuem moradas, quem dirá nós, que somos a sua imagem e semelhança? E no novo nós somos a expressão daquele que nos criou. Toda vez que o pastor Dias se aproxima de alguém, quem se aproxima? É ele ou é Cristo? É Cristo. Toda vez que alguém vem ao encontro do pastor, quem vem? É Cristo. Cristo, ele é ativo e é passivo nas nossas vidas. Se você não vive mais, defunto não fala, mas Cristo fala. Cristo sente. Cristo, ele compartilha. Cristo, ele abraça as pessoas. Cristo, ele gosta de ouvir as pessoas. Um dos maiores ministérios na pessoa de Cristo durante seu ministério foi usar uma técnica chamada escuta ativa. Ele ouvia. O Criador ouvia. No Evangelho, não existem mais barreiras para que impeçam estarmos com Ele. Na nossa celebração acerca da nossa morte e ressurreição. A formiguinha reconheceu em seu tormento que Deus, além de ser o Todo-Poderoso, era generoso em oferecer o seu serviço de qualidade à humanidade. Digo assim, dar e fazer sem nenhuma condição. A condição de Deus é não ter condição. Essa é a condição dele. Ele não tem condição. A única condição é amar o mundo de tal maneira. De que forma? Não sei. Mas foi um amor tão forte que ele deu o seu próprio filho. O unigênito, né? Para que todo aquele que crê não tenha vida e vida em abundância. Depois de várias tentativas, aquela pobre formiguinha fez uma breve oração e partilhou com Deus a sua aflição, reconhecendo a sua soberania e disse: meu Deus, tu que és tão forte. Na linguagem de Deus, primeiro ele nos reprova, para depois ele nos aprova. Sempre é assim. Primeiro ele nos desconstrói, para depois nós passarmos por uma transformação, uma mudança de mente ou da alma. É a mente de Cristo sobre as nossas vidas.
Quando Cristo foi levantado do madeiro, ele atraiu e incluiu todos que estão aqui, num só gesto de amor. Um romance de amor em que o noivo se sacrifica pela noiva. Todo o cenário doloroso da Via Sacra, em muito se assemelha a um tabuleiro de xadrez, em que o xeque-mate veio com a morte eficaz do Cordeiro Pascal, capacitando toda a humanidade a se voltar para ele, como aquela pobre formiguinha, para escapar da morte certa, elevou seu pensamento a Deus e confiou inteiramente nele. Quando Jesus ele morre ali naquela cruz, ele liquida definitivamente os filhos de Adão. Outrora éramos nós. A natureza adâmica ele acaba ali definitivamente. Jesus possivelmente foi o último membro da raça adâmica, porque a sua morte não foi a morte solitária. A morte dele ela foi o quê? Solidária. E ela foi genérica. Ela foi uma morte compartilhada. Ele morre e nós estamos também mortos com Cristo. De regra, Deus chama a todos na pessoa do Filho e depois elege como membros de uma família real. Onde aí nós passamos a ser serviçais, somente isso. A função do nosso pastor aqui dessa igreja, queridos, é a seguinte. Ele já disse para mim, lavar o pé. Sim ou não? É lavar pé. E também buscar aquela ovelha que foge do aprisco. Quando ele recolhe aquela ovelha que foge do aprisco, ele coloca em seus ombros e aí ele se arrisca para trazê-la de volta ao aprisco. Não é fácil lidar com vida humana. Nessa desconstrução, ela é muito complexa entender o propósito do Evangelho, do amor de Deus sobre as nossas vidas. A religião, ela tem uma capacidade de afastar as pessoas. Ela tem a capacidade de jogar no ventilador as nossas dificuldades. A religião dos homens nos traz, sabe o quê? Cansaço. E não regozijo na pessoa de Cristo, ou alegria. Todos que estão aqui, no momento do louvor, eu vi todos louvando, livres, na pessoa de Cristo, tendo liberdade para adorá-lo. Isso é Evangelho de Deus. Na religião dos homens, nós sentimos até dificuldade de bater palmas. Na festa promovida pela graça espantosa, só os maltrapilhos com vestes brancas podem, de verdade, saborear o banquete de tamanha mendicância. Todos nós aqui, diante de Deus, somos ou não mendigos? Somos. Pedintes. Mas Ele é o nosso alimento diário. Mateus 22, 10 a 13, irmão. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus. E o salão de festas ficou cheio de gente.
Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Essa festa só pode ser promovida para gente como a gente. Sim ou não? É sim. Esse banquete que ele prepara é para nós que estamos aqui. Os salvos são favorecidos pela misericórdia de Deus. Assim como a formiguinha clamou por misericórdia e reconheceu a sua incapacidade para ser salva por si mesma. Ela não tinha condições. Nós não temos essa condição de sermos salvos por si mesmos. Aquele pobre inseto, à beira da morte, foi salvo depois da oração dos incapacitados e obteve a salvação pelos méritos graciosos na pessoa de Cristo. Diante da pessoa de Cristo, nós somos incapacitados. Para que Cristo possa se aproximar e começar uma relação, é necessário nós nos acharmos incapacitados ou desqualificados. O nosso chamado são os resultados eficazes na pessoa de Cristo e sua obra vicária. A obra da cruz nos faz compartilhar de sua morte por causa dos nossos pecados. E não por causa das nossas virtudes ou bondades. Tudo que a gente possa fazer aqui, durante a nossa vida, de bom ou de ruim, não conta para a obra da salvação. Até porque todas as nossas obras de justiças são consideradas diante de Deus trapos de imundície. É assim que Deus considera a nossa justiça própria. E não tem algo mais dificultoso do que tratar com aqueles que são cheios de justiça própria. É muito complicado. É tão complicado que é necessário, às vezes, Deus usar, inclusive, as ordens do diabo para quebrar a pessoa inteirinha, para que ela possa ver o Senhor face a face, como Ele é. Muitos apenas escutam, ouvem, mas é necessário passarmos por esse processo de desconstrução e termos uma relação com a pessoa de Cristo. E Cristo, Ele gosta de relacionamentos. E durante a minha caminhada, estabeleço sempre com Ele relacionamentos. A minha relação com Ele é íntima, é próxima, muito embora eu tenha as minhas falhas. Mas eu creio num Deus que sempre irá me ouvir, sempre irá me abraçar, sempre irá me mostrar o caminho para o qual eu devo seguir. O nosso arrependimento e a nossa caminhada de fé é o princípio da nossa vida cristã. Nessa nova possibilidade, o Espírito de Deus nos leva a uma vida de relação e dependência total com o Criador. Ou seja, é uma relação que se inicia a partir da nossa morte com Cristo. Cristo, Ele
ele dá uma ordenança e diz assim: anunciais a minha morte até que eu venha. Anuncia a morte até que ele venha. Quando Deus começou a me desconstruir, eu passei por um processo terrível e doloroso. Eu deixei de ser um religioso e passei a ser um gracioso. E eu me lembro que nesse ínterim, eu abandonei a igreja, deixei a igreja, porque eu não conseguia entender como era caminhar morto com Cristo e sendo um religioso. Eu joguei esse fardo pesado sobre ele e comecei a declarar no espelho várias vezes assim: ei, Adriano, você não vive mais, mas Cristo vive em ti. E declarava bastante isso. Muito. E parece que deu certo, a coisa funcionou. E aí, uma das coisas assim que eu não tenho é orgulho de estar ali, sentado naquela cadeira. Já disse para Cristo: não sou digno, mas o Senhor é digno de me assentar ali. Tem como a ciência explicar uma relação que surge da nossa morte com Cristo? E tem como explicar razoavelmente o fato do cão que persegue o gato, do gato que come o rato, cujo tema trata de uma rivalidade sem fim. Sempre, desde criança, o cão persegue o gato e o gato persegue o rato. Essa interferência só pode ter o dedo de Deus, é claro, na fauna, né? A nossa vocação está fundamentada exclusivamente na graça plena, irresistível, na graça barata. E ela é dirigida somente àqueles que estão cansados e sobrecarregados. A formiguinha estava realmente exausta e desfalecendo. Em meio a esse cenário desesperançoso, a formiguinha olhou pelo dom da graça para Cristo e recitou em voz alta e trêmula uma canção de 1725, de John Newton, que diz assim: ó graça sublime do Senhor. Digo assim: perdido estávamos, estando cego, me fez ver, da morte me salvou. A graça me fez enfim tremer, e o meu temor levou. Ó, quão preciosa é para mim a hora em que me salvou. Não há impedimentos de receber a graça através de nós que somos pecadores. Eu acho que a matéria-prima para Deus revelar é sermos pecadores. Essa é a matéria-prima. É a finalidade, o objetivo pelo qual ele veio nos buscar. Ele veio buscar do Adriano somente os seus pecados. E concluir finalizando com a minha morte com ele. Ser alcançado pela graça plena independe de toda a nossa vontade. Cristo convida ao descanso todos os cansados para um refúgio. O refúgio espiritual na pessoa de Cristo, ou seja, o descanso. Para isso, Deus tira o peso do pecado na pessoa do Filho
e dá o seu Espírito para nos guiar. Ou seja, o Espírito Santo, ele passa a nos guiar. Ele passa a dirigir o nosso caminho. Portanto, Cristo, ele diz assim: aquele que me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Viveremos para ele e faremos morada nele. Mas é necessário, aquele que ama a Cristo, guardar a sua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É aqui que deve estar guardada. É nos nossos corações. Na dependência do Senhor, fazendo a vontade dEle. O processo de santificação é a obediência incondicional. Se o Espírito Santo diz não vai, você obedece. Sim, Senhor. Caminha, sim, Senhor. Para, sim, Senhor. Isso é processo de santificação, obediência. No cristianismo, todo cristão é um agente do reino para ministrar a palavra e socorrer todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados. Na pessoa de Cristo nós temos a garantia do nosso sucesso como agentes do reino. Estar aqui, nesse ajuntamento de pessoas, é lindo. Uma das coisas mais importantes é compartilhar, é confiar. O Evangelho, ele traz essa possibilidade de nós confiarmos nas pessoas. Traz essa possibilidade de alguém falar sobre os seus traumas. Tem pessoas que carregam os traumas, e eles ficam no porão da alma, guardados anos e anos. Mas a igreja, ela possibilita esse compartilhamento entre as pessoas, porque ser cristão é ser confiável. Ser cristão é ter sentimentos. Ser cristão é chorar junto. Ser cristão é saber ouvir. Ser cristão é abraçá-los. Não existe um evangelho mais lindo do que o evangelho de Deus, durante a sua caminhada. Porque ele fazia coisas simples, como as crianças. Ele abraçava, ele ouvia, ele beijava, ele tocava. E assim as pessoas iam sendo o quê? Curadas. Mas que tipo de virtude saía dele? O amor. A Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados. Ame. E você vai ter resultado. A religião promove o espantamento. O Evangelho, através do amor, promove o relacionamento. O verdadeiro cristão, ele se preocupa com as pessoas. E ele se empenha de verdade em socorrê-las. O amor cristão é a nossa marca. É a marca da vida cristã. É esse amor. Muito embora seja cansativo, traz ao final da tarde sempre alegria. Sempre assim. É possível pregar sem amor, é claro. Pessoas que têm conhecimento, pegam a Bíblia e pregam sem amor. Porque isso aí vai o conhecimento humano. Mas é impossível plantar a semente do Evangelho se não tiver amor. Como se planta a semente do Evangelho se não tiver amor? Como alguém pode abraçar o pastor da igreja e beijar o rosto se não tiver amor? Como? Tem policiais na minha unidade que eles me beijam. Mas isso é relacionamento.
Porque militares, praticamente eles são assentimento, não tem sentimento. Mas Cristo, ele trata dos sentimentos e trata de curá-los nessa radioterapia do amor, ou na sala de cirurgia do amor, ele resolve o problema. Resolve o problema sim. Se está havendo mudança na instituição, dizem que estão, mas não é por minha causa, é por causa da pessoa de Cristo. João 13:35. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Quantas vidas se perdem agora nesse momento devido à falta de voluntariedade? Digo assim, falta de voluntariedade para ouvir, vestir as pessoas, alimentar, cuidar, abrigar, visitar e compartilhar. Isso são exemplos do Filho amado, do Filho do reino do amor. O reino ele nos oferece. Agora eu vivo num governo que se conquista. Mas o reino do Filho do amor ele dá. Se não formos profundamente amorosos, a gente corre o risco de estar garimpando vidas valiosas para a chama do inferno. Mas é necessário garimpar, tendo esse profundo amor. É necessário resgatá-las, tendo esse profundo amor. O filho pródigo volta para o pai por uma questão simples. A forma como o pai tratava bem os seus funcionários. Só isso. O amor. E o pai também pródigo olhava sempre ao horizonte. Pródigo no amor. O pai era extravagante no amor. E o filho foi servir ao mundo, mas ele volta por causa do amor. E o outro que vivia com o pai era exatamente a figura da religião dos homens. E quando o filho volta, o pai promove uma festa. Isso é evangelho. Se Cristo desceu do seu trono de glória para realizar a nossa salvação, por que não dispomos em favor daqueles que se encontram com o pezinho preso no gelo, sendo consumidos pela frieza e pela escuridão? Creio que se a formiguinha tivesse pedido ajuda a um cristão cheio de graça, certamente esse irmão teria logo de início feito o seguinte: abraçava o frágil inseto para transferir o calor de seu corpo a fim de aquecê-la. Depois eles clamariam juntos: meu Deus, tu que és tão forte, que governas a morte, que mata o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho. O sargento Campos, eu posso citar o nome dele porque ele permite, ele lutou contra um grupo de assaltantes de banco que são chamados de os pipocas. Eles têm poderosos armamentos. E quando as duas viaturas foram para o enfrentamento, 3 policiais foram executados
de joelho, a tiro de fuzis. O Campos, com o fuzil, tentou, mas não deu. Ele recebeu 3 tiros de fuzil. Nisso, o Campos ele cai em profundo ostracismo e é esquecido pela corporação. E aí ele tenta o suicídio, cai em depressão, e a sua mãe, cerca de 75, 80 anos, começa a viver esse drama do filho praticamente isolado. Quando eu assumi o comando, chegou um estudo de caso sobre ele. Aí eu fui ligar para o Campos. O Campos me atende e ele solta os cachorros em cima do comandante-geral adjunto. E disse, é mais um que vai me enganar. E eu vi o Campos durante 1 hora e 52 minutos. Ao final eu disse assim, Campos, eu te ouvi até agora, eu posso dizer uma palavra? Pode. Deus deve te amar muito, porque você está vivo. Amanhã eu posso te ligar? Ele disse, depende. Se eu quiser atender, isso um subordinado falando com o comandante geral, adjunto. Amém. Outro dia eu liguei, ele atendeu, e ele permitiu que eu falasse mais um pouco. E assim essa relação que Deus construiu, que Cristo construiu, foi aumentando. Certo dia, ele comprou o fardamento, começou a passar pelo Zap, o colete, a farda engomadinha, a camisa, o coldre. Eu fui vendo aquelas postagens, aquelas fotografias, disse, o que é isso? Eu disse, Campos, o que é? Ele disse assim, vou voltar a trabalhar. Aí eu disse, por quê? Porque eu recebi do irmão, Coronel Adriano, amor. E voltou a trabalhar. Que Deus possa abençoar todos vocês nessa mensagem, entendendo que essa igreja, ela é uma igreja amorosa. Ela passa isso para mim, eu sinto isso, tá? E que o pastor seja muito feliz, cuidando dessas ovelhas, com muito amor e dedicação. Forte abraço a todos.